Tudo certo, pessoal? Então hoje nós vamos começar aqui vendo as variáveis, começando primeiro para nós compreendermos o que é uma variável, né? Então uma variável, ela é a forma que você tem aqui na programação, não só em JavaScript, mas em várias outras linguagens, é uma forma de você armazenar informações, né? Então a variável, ela serve para você guardar essas informações dentro da memória, né, do computador, para você utilizar ela para processamentos futuros, certo? Então vamos começar aqui primeiro criando o nosso primeiro arquivo, né, que hoje é a aula de variáveis, então vou colocar aqui variáveis.js. Então a gente coloca no final aqui os arquivos em JavaScript, né, eles terminam com a pontuação .js, né, para ele identificar que é um script em JavaScript, né, um código em JavaScript. Então iniciamos aqui, né? Então vamos começar aqui, né, o que é uma variável, né? Então vamos continuar aqui. Vamos começar então na programação, né, em JavaScript, nós temos três formas de variáveis, que é a let, o var e o const, né? São três formas de variáveis. O que muda nela? O let, ela é uma variável de escopo local. Então, para a gente entender melhor o que seria um escopo, imaginem que seria um objeto que você só consegue utilizar dentro do carro, de um carro, por exemplo. Então vamos lá, vamos usar um exemplo bem simples assim, mas um carro, por exemplo, um objeto que você só consegue utilizar dentro do carro, né? Por exemplo, a chave do carro. Você só vai conseguir usar a chave do carro no carro. Você não vai conseguir a chave do carro para abrir a porta da sua casa, por exemplo. Então, as variáveis do tipo let, né, elas só vão funcionar dentro de um bloco específico, né, que a gente vai definir. A gente vai visualizar melhor isso mais para frente aqui na prática. E quando chegar esse momento, eu vou trazer esse gap aqui novamente para a gente poder entender melhor. Mas seria mais ou menos isso. Ela vai funcionar, por exemplo, uma chave que vai funcionar ali só dentro do carro, né, dentro do escopo que você definiu ela. As variáveis var, elas funcionam para um escopo global. Então, usando o mesmo exemplo da chave, seria tipo uma chave mestre, que ela abre qualquer porta. A porta da sua casa, a porta do seu carro, a porta do vizinho, a porta de qualquer lugar, né? A porta de qualquer coisa. Então, no caso aqui, o var ele funciona para o escopo global. Então, quando você declarar uma variável da forma, né, do tipo var, ela vai servir para todo o seu código, né? Ela vai estar ativa em todo o seu código. Por fim, nós temos aqui um const e aqui, ironicamente, essa variável ela não varia, né? Ela é uma constante, né? Esse tipo de variável aqui, ele acaba que não se altera. Então, após você declarar ele, né, essa variável, o valor dela, ele não altera, a não ser que você redeclare a variável novamente, né? Aí ele consegue alterar, mas depois de declarado, essa variável continua com o mesmo valor. E tem algumas formas, né, de alteração assim, mas são formas muito específicas que nós vamos ver mais para frente também. Porém, quando chegar o momento de a gente ver essa utilidade das constantes, né, poderem ser alteradas, eu trago novamente essa informação para vocês, atualizando vocês, beleza? Então vamos começar aqui, né? Como que a gente declara uma variável, né? Primeiro, para a gente declarar uma variável, vamos colocar aqui um valor numérico, a gente usa o símbolo de igual. Na verdade, perdão, nós primeiro damos um nome para ela, né? Então vamos dar um nome aqui para nossa variável de abacaxi. E depois que a gente dá um nome para nossa variável, né? Nós definimos um valor para ela. No caso, eu vou colocar aqui um valor numérico, né? 10, que já está até sugerindo aqui. Então, aqui nós estamos declarando a variável abacaxi, né? Por que abacaxi? Agora nós declaramos a variável abacaxi e qualquer lugar do código aqui embaixo que nós utilizarmos esse nome abacaxi, ele vai ter o valor 10. Então, por exemplo, nós vamos utilizar aqui um exemplo para teste. Eu vou abrir aqui um terminal para a gente poder rodar esse código. Estou abrindo aqui um novo terminal.
Deixa eu tentar aqui ver se vai rodar. Salvar o arquivo aqui para ele poder. Deixa eu apagar, comentar esses valores aqui. Certo? Então, comentado aqui, abacaxi 10. Então, quando a gente usar, por exemplo, aqui, né, uma funçãozinha para a gente visualizar o dado, né, que a gente está utilizando, que é o console.log abacaxi, certo? Então, nós temos aqui agora, console.log, ele é uma função para a gente visualizar os dados, né, de alguma variável que a gente colocar aqui, ou algum objeto. No caso, eu estou colocando o abacaxi, a gente definiu ele como 10, e vamos ver aqui, ó, o nosso arquivo nós criamos dentro da pasta aula 1. Então nós vamos ter que ir para a pasta aula 1 para poder executar o código. Ou passar o endereço completo ali do código para execução, mas vamos entrar aqui na pasta 1. Então para a gente entrar na pasta da aula 1, vamos usar o termo aqui aula, né? Vou dar um tab aqui, ó. Aí ele vai colocar aqui cd, né, que é o comandinho para a gente entrar na pasta. Agora nós estamos na pasta aula 1 e nós vamos executar aqui usando o comando node e o nome do nosso arquivo, que é variável .js. Então aqui a gente vai executar e olhar lá o resultado, nós temos 10. Então se nós viermos aqui, alterarmos para 15, né, e executarmos o código de novo, para vocês reescreverem o código sem ter que ficar escrevendo o comando novamente, basta apertar a setinha para cima do teclado de vocês, que ele vai reescrever o último código digitado no terminal. Eu esqueci de salvar aqui, ó. Podem até ver que isso aqui é um bom ponto de observação, que ele mostrou 10, mas é porque eu não salvei o arquivo. Tá vendo essa bolinha branca aqui? Demonstra que eu não salvei o arquivo. Então vamos salvar o arquivo aqui, eu vou apertar. Vocês podem vir aqui em File e Save, ou vocês podem apertar o atalho Ctrl, né, o Ctrl S, que ele vai salvar o arquivo para vocês. Então, vamos lá, testando de novo. Aqui o dado atualizado 15. Então vamos usar o var agora, para a gente poder observar que ele praticamente tem o mesmo comportamento, né? Geralmente, vou colocar aqui, ó, ele até sugere um laranja, então vamos colocar um laranja aqui 20, e por fim eu vou colocar o const, para a gente já testar os três juntos, né? E colocar a manga 25, certo? Só que agora quando nós salvarmos aqui, né, ó, salvar aqui, opa, perdão, que eu acabei usando aqui no terminal. Vamos salvar o arquivo. Quando a gente executar novamente, ó, ele só vai mostrar o 15. Né? Deixa eu limpar o terminal aqui. Ó. A gente pode usar o comando cls para limpar o terminal. E eu vou executar de novo. Né? Ó, 15. Ele não está mostrando laranja aqui no console nem manga. Então, para a gente mostrar, nós podemos usar da seguinte forma. Aqui no console.log ele aceita vírgula para poder mostrar mais de uma variável juntas. Né? Então, vamos lá agora salvar o código e executar novamente. Então nós podemos ver aqui ó, que ele mostrou 15, 20 e 25 na sequência em que as variáveis foram declaradas. Né? No caso, declaradas aqui dentro do console.log. Se eu invertesse, por exemplo, colocasse manga aqui no começo, né? Então a gente coloca aqui manga, salva o arquivo e executa de novo. Nós podemos ver agora que ele mostrou primeiro 25, né, que é o valor de manga, depois 15, que é o de abacaxi, e por fim 20 laranja. Né? Qual que é outra forma de a gente poder utilizar isso aqui? Porque a gente está vendo os valores aqui, mas a gente não tem informação de onde que é o valor. Né? Nós podemos informar isso aqui dentro do console.log utilizando textos, né? Strings. Como que funciona isso? A gente vai explicar um pouquinho, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente como que são os tipos de valores das variáveis, mas vamos usar aqui um exemplo mais prático só para vocês visualizarem. Então vou colocar aqui, ó, primeiro aspas duplas, né? E dentro de aspas duplas nós escrevemos as strings, né? O texto. Então eu vou colocar aqui manga. E eu vou usar um espaço aqui dentro do próprio texto, para ele dar um espaço ali dentro, né? Eu vou colocar agora o símbolo de mais, ele vai concatenar o texto com, né, a variável. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para os outros, né? Eu vou colocar aqui abacaxi, vou dar um espaço e vou concatenar. Só que agora nós temos uma observação aqui também, laranja, opa, peguei aqui laranja, né, sem querer. Vamos lá.
E aqui é a mesma coisa, né? Opa, laranja, espaço, e a gente usa o símbolo de mais aqui, que a gente vai estar somando, né? O texto mais o resultado do valor que está variável. Então a gente salvando aqui, né, ó, salvou, ele deu uma organizada aqui no texto. E olha lá como que ficou. Manga 25, abacaxi 15, laranja 20. Né? Agora ele colocou o texto junto na saída do console.log. Isso facilita a visualização, né? Quando você precisar colocar alguma informação ali, ele vai estar salvando para vocês, certo? Então, agora vamos ver aqui embaixo, né, alguns tipos de variáveis. Olha, já até carregou aqui para mim. Então, primeiro, né, vamos usar aqui, por exemplo, let João. Isso aqui é um tipo string. Né? O que é um string? Esse termo, né, é diferente. Né? String é texto. Né? Imaginem que seja texto. Qualquer texto que você escrever, né, seja qualquer palavra ou um conjunto aqui, por exemplo, a gente está só com João, mas João acordou cedo. Né? Então, ó, é uma string. Ó, nome string. Né? A segunda variável, tipo de valor de variável mais comum que nós temos, né, é o number. Olha, já trouxe aqui, que ó, nós temos let idade, aqui uma declaração, number. Então, qualquer número que você colocar aqui dentro, ele vai considerar como um tipo number, certo? Agora, um próximo número que nós temos aqui também, que é number, só que são pontos, números fracionados, né? Aqueles números que têm vírgula. Então, ele também é do tipo number, né? Aqui no caso 1.75. Você pode observar que ele não está usando vírgula, tá? Ele usa o ponto. Nós temos também aqui o tipo boolean. Nossa, mas que nome é esse, gente? É boolean. É o boolean, na verdade, para facilitar o entendimento, ele é verdadeiro ou falso. No caso aqui na linguagem, né, ele é escrito em inglês. Então, ou é true ou false. Né? Então, nós temos aqui o nosso boolean. Né? Outros valores que nós temos aqui também. Por exemplo, né, nós temos aqui um exemplo de let sobrenome que ele usou aqui. O let sobrenome é o que, gente? Você está declarando uma variável que se chama sobrenome. No caso aqui, né, ó, que seria o sobrenome do João. Só que você não deu, tá vendo? A gente não, ó, para a gente atribuir algum valor na variável, a gente usa, lembra que eu falei? A gente usa o sinal de igual. Quando você não atribui nenhum valor à sua variável, ela fica com o tipo undefined, né, que significa indefinido. Então você não definiu ela, né? Você não definiu o valor dela e ele fica com esse valor padrão aqui de undefined. Nós temos também o valor null. O que é o valor null? O valor null ele é vazio. Você força a variável a inicializar com valor vazio. Né? Esse é o valor padrão vazio null. Nós temos aqui também um tipo symbol, né, que ele vai manter tipo, como se fosse uma constante inalterável, né? Você não pode alterar, ele é mais um símbolo mesmo. Perdão, deixa eu usar aqui o símbolo. Nós temos também o BigInt. Né? O BigInt eles são números inteiros muito grandes. Né? Então nós podemos ver aqui que deve ter mais de sextilhões aqui, né? Um valor absurdamente grande. Então quando é dessa forma aqui, quando tem um valor inteiro muito grande, ele vai definir como BigInt. Certo? Só para a gente conhecer esse tipo aqui, a gente não vai usar muito, né, nas nossas aulas, mas é só para a gente ter o conhecimento de que tem esse tipo de variável. Nós temos também objeto. Né, o objeto ele é composto por vários outros valores. Né? Por fim aqui, né, nós já temos esses 8 tipos, né, de 8 ou 9, né, tipos de variáveis diferentes. Então, no JavaScript, né, ele tem esse destaque por fazer a tipagem das variáveis dinamicamente. O que é isso? Você não precisa se preocupar com o tipo de declaração da variável, porque na hora que você passar para ele, por exemplo, um texto, ele vai saber que é um string. Se você passar um número, né, tanto normal, né, tanto inteiro como decimal, ele vai saber que é um número, né, do tipo number. Se você passar verdadeiro ou falso, ele vai declarar como booleano e assim sucessivamente. Então, isso facilita muito, né, o aprendizado, né, que você não precisa se preocupar com isso. E por ele ter essa dinâmica, nós podemos, né, mas eu preciso saber qual que é o tipo que é a variável, preciso fazer uma verificação com o tipo.
Nós podemos ver os tipos assim, ó, pessoal. Nós colocamos aqui no console.log. Se a gente quiser saber qual que é o tipo mesmo, para ter certeza de qual tipo que aquela variável tá, nós usamos esse termo aqui, ó, type of. Né? O type of ele vai mostrar o tipo daquela variável. Então, eu vou colocar vários consoles aqui mostrando o type of de todo o nosso, né, as nossas variáveis aqui para a gente ver na sequência. Deixa eu só refazer aqui e eu vou colocar da seguinte forma, vírgula, e eu vou colocar aqui nome, vou colocar um texto aqui para a gente poder saber que é o nome, né? Aí aqui a gente dá um Enter, aí agora ele vai fazer o padrão aqui para os outros. Isso. Agora a gente vai conseguir ver o tipo de cada um. Então, vamos salvar aqui esse código para a gente poder ver o tipo, né, de cada variável que nós declaramos ali em cima, só para a gente poder visualizar. Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui o nosso console.log que nós deixamos lá em cima ainda, né? Ele está aqui com a manga, o abacaxi e a laranja. Aí nós podemos ver aqui agora o tipo, né? Ó. E ele vai mostrando para a gente, ó, o nome é string, o idade é number, a altura é number, né, o estudante boolean, né, o tipo boolean, que é verdadeiro ou falso, sobrenome está indefinido, né, undefined, comida é um tipo de objeto, né, que a gente passou aqui. No caso, ele está como objeto, mas ele é do tipo, é um valor vazio, né, um objeto vazio. Então ele acaba ficando aqui com o tipo de variável objeto, o símbolo, um símbolo, o big int, né, que nós colocamos aqui, né, no caso não era o big int, né, é o big int mesmo, isso, big int e o objeto, objeto. Né? Então, nós temos aqui, né, como verificar também o tipo da variável. Às vezes você precisa, né, organizar o código ali de uma forma que ele receba alguns tipos de variáveis específicos. Aí você faz essa verificação aqui. Né? Mais uma sugestão mais viável para esse tipo de problema, mas que nós não vamos entrar muito aqui porque não é o nosso escopo, não é o escopo desse treinamento. Esse escopo aqui é um escopo mais introdutório na linguagem, né? Então não vamos entrar nesses termos mais técnicos, senão vou acabar confundindo vocês. Então, pessoal, agora nós vamos ver mais um detalhe, uma curiosidade aqui sobre as variáveis. Né? Nós vimos que nós temos o let, o var e a manga. Né? Eu vou apagar essas declarações aqui para a gente poder visualizar melhor os tipos de variáveis aqui, né? O que vai acontecer para a gente fazer uns testes. Então, por exemplo, o let e o var, eles são variáveis que podem ter os valores atualizados. Né? Já o const, ele não pode ser atualizado, né? Dependendo da forma como se atualiza. Por exemplo, aqui no laranja do abacaxi, a gente vai tentar atualizar. Vocês podem até observar aqui uma diferença, ó, que o conch está com uma corzinha um pouquinho mais escura, né, um azul mais escuro. Mas vamos ver aqui na prática, né, que a ideia é a gente poder ver isso aqui na prática, quando nós colocamos um console.log aqui embaixo. E antes disso, eu vou pegar lá a nossa variável que já foi declarada, então eu não preciso mais usar o termo, né, let ou var para pegar a variável, eu só digito o nome da variável, né, ó, idade, e eu vou passar aqui idade agora para, perdão, idade não, o abacaxi lá em cima, né, que nós declaramos. Ó, eu vou tentar uma operação aqui, mas eu vou colocar só um valor fixo, por exemplo, 50. Né? Coloquei aqui 50. Então, a partir agora daqui, ó, o valor de abacaxi é 50. E nós vamos mostrar aqui o abacaxi, né? Abacaxi mais abacaxi, certo? Então, vamos salvar esse código aqui. Deixa eu vou limpar aqui também esse tipo de objeto, a gente não está utilizando agora nesse momento. E nós vamos usar esse teste aqui. Então, vamos lá, salvar aqui e executar. E nós podemos ver aqui, ó, pessoal, que ele começa aqui, ó, manga 25, abacaxi 15 e laranja 20, né? Porém, depois aqui ele mostrou o abacaxi 50, né? Por que disso? Né? Eu atualizei o valor de abacaxi e agora, a partir desse ponto do código aqui, especificamente da linha 13 do meu código, o abacaxi passa a valer 50. Então, eu consegui atualizar isso aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com, né? Eu vou deixar até aqui embaixo para ele mostrar de embaixo mesmo. Vamos tentar atualizar esse concha aqui, né? Eu vou colocar manga aqui e 30.
Ele já até mostra aqui uma mensagem, porque ó, o const ele não pode ser alterado. Mas vamos ver na prática o porquê que o const não, né, o erro que vai ocasionar aqui. Eu vou executar, vamos tentar mostrar aqui embaixo com olha.log manga, né? O nosso const ali da manga, certo? Certo? Então vamos lá. Vamos salvar aqui e vamos executar novamente o código aqui. E olha só, ele nos deu um erro, né? Poxa, apareceu um erro gigantesco aqui. O que significa isso? Né, ó, e nós estamos aqui tentando definir 30, né? Então ele deu um erro de tipo erro, né? Type error, né? Assignment to constant variable. Então, ó, estou tentando né, colocar um valor de uma constante, alterar o valor de uma constante para uma variável, né? Tu está tratando ela como uma variável, só que ela é uma constante, ela não altera, né? Então, nessa forma aqui, ela não vai ser alterada, né? Ela não pode, então vai ocasionar erro. E qual que diz que é a forma, né, que a gente pode alterar essa constante? Quando essa constante for um objeto. Então, então aqui, por exemplo, se nós definíssemos dessa forma aqui, né, ó, a gente viu lá no tipo de objeto, né? Se a gente definisse dessa forma aqui, ela não está uma forma declarada corretamente, mas eu vou colocar um nome de uma variável aqui para ela, né? Por exemplo, n 2.25. Agora, gente, nós estamos fazendo o quê? Agora, a constante, ela é o objeto, é um objeto. Então, nós conseguimos alterar esse valor lá dentro. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, manga, vai receber, né? Agora a gente consegue alterar o valor lá de dentro, porque agora manga ele é um objeto. Então, o objeto manga, né? Por exemplo, ponto n, que é o valor que está lá dentro do objeto. Tá vendo que nós não estamos alterando o objeto em si, mas sim o que está dentro do objeto? Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, igual a 100, né? E vamos executar novamente agora aqui como que vai ficar a visualização disso, né? Para a gente poder ver o que ele vai alterar ali, né? Então agora, olha só, aqui ele nem conseguiu visualizar porque está como objeto, tá vendo? Ele não consegue mostrar um objeto. Vamos colocar então aqui agora para a gente mostrar o ponto .n, né? E lá em cima também, no nosso manga, a gente usa o ponto .n. Ponto .n, né? Que a gente está usando o quê? Dentro do objeto tem uma variável chamada n, e ela tem o valor 25. Então, vamos lá. Agora sim, né? Opa, eu não salvei aqui, ele só atualizou a parte de baixo. Então agora sim, né? Ó, nós temos aqui manga. Deixa eu limpar aqui, pessoal, só para a gente poder ver melhor. Então nós temos aqui agora, né? Ó, manga, que está 25 lá em cima, e depois manga 100. Então olha só, né? Tem algumas estratégias ali para a gente conseguir manipular valores de constantes. Só que só no caso se elas forem algum tipo de objeto, né? No caso mais para frente nós vamos ver também outras formas de ter essa alteração, de como ela pode ser alterada, né? Mas essa é uma das formas que nós podemos alterar, que é colocar objetos aqui, transformar ela num formato de objeto e colocar uma variável ali dentro dela. Então a gente acessa o objeto da manga e depois nós pegamos os valores que estão dentro desse objeto. Esses valores que estão dentro do objeto nós podemos alterar, né? Então ela não se mantém constante, beleza? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, vamos encerrar aqui nossa live sobre variáveis e na próxima aula nós vamos estar inicializando ali os operadores aritméticos, né? Nós já vimos alguns aqui, né? Por exemplo, o mais e o igual, mas nós vamos ver isso nas operações matemáticas na próxima aula, beleza? Então, até lá, pessoal!